PSD é o partido que elegeu o maior número de prefeitos nas eleições de 2024. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem os detalhes. Pedro, o partido obteve o maior número de prefeituras do país, desbancando o MDB. Bom dia. Exatamente. Bom dia para você, Kátia, Loli, todo mundo que acompanha Itatiaia nessa segunda-feira pós-eleições. E passada aquela votação de domingo, né, é o período que a gente começa a fazer as contas, começa a pensar nesse xadrez político envolvendo os partidos. E quando a gente vai fazer essa conta, é claro que a gente tem que considerar o PSD, o Partido Social Democrata, que está aí desde 2011, né, um partido relativamente novo, sob a liderança do ex-prefeito de São Paulo, também ex-ministro Gilberto Kassab, e que com os resultados de ontem já havia se consolidado, mas agora ele, né, administra o maior número de cidades em todo o Brasil, superando inclusive o MDB, que sempre sustentou essa marca histórica, né? Bom, se a gente for pegar primeiro turno, o PSD somava 878 prefeituras em todo o Brasil e agora com os resultados de segundo turno, o PSD conquistou nada mais, nada menos nessas eleições de 2024. 887 cadeiras no Executivo, são 887 prefeituras administradas pelo PSD em todo o Brasil, isso inclui capitais e também cidades do interior. Quando a gente fala do MDB, que é o partido que sempre sustentou essa posição de ser o maior partido do Brasil, o partido com o maior número de prefeitos, o partido ficou na segunda posição, são 885 prefeituras conquistadas, e aí, né, fazendo um ranking aqui dos maiores partidos do Brasil, né, a gente tem o PP, que totalizou 747 prefeituras. Na sequência, a gente tem a União Brasil e o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 583 prefeituras no caso do União Brasil e 516 prefeituras no caso do PL. E quando a gente fala do PT, partido do presidente Lula, o partido conquistou nas eleições de 2024 252 prefeituras. E aí, quando a gente vai tentar analisar o peso do PSD nessas eleições, o partido ele ficou um pouco atrás quando a gente fala de capitais. O MDB é o partido que conquistou o maior número de cadeiras no Executivo quando a gente fala de capitais, mas o PSD também teve suas vitórias e vitórias significativas, viu? Por exemplo, em São Luís do Maranhão, em Florianópolis, né, em Santa Catarina, no Rio de Janeiro também a prefeitura está nas mãos do PSD e, claro, Belo Horizonte, com a vitória do prefeito Fádio Noman, o PSD também assumindo mais uma vez a cadeira do Executivo, que já estava nas mãos do PSD quando o prefeito Alexandre Calil se reelegeu pelo PSD. Então, somadas pelo menos essas prefeituras, são quase 11,8 milhões de brasileiros que estão sendo administrados aí de alguma forma sobre o PSD. E quando a gente fala do partido de Gilberto Kassab, né, sobre esse segundo turno, ele também teve resultados significativos, viu? Porque ele encerrou essa segunda rodada, né, essa eleição de domingo, com 9 prefeituras conquistadas, seguindo pelo MDB e também pelo PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, que conquistaram 6 vitórias cada partido. O PT do presidente Lula, nesse segundo turno, também teve algumas vitórias, né, comemoradas, como por exemplo a vitória em Fortaleza, mas também somou outras derrotas. Então foram 4 cidades conquistadas pelo PT. Lembrando que o segundo turno ele foi realizado em 51 municípios, né? Sempre ocorre em cidades com mais de 200 mil eleitores. E na disputa pelas capitais, essa de segundo turno, quem se deu melhor foi o MDB, que saiu na frente com vitórias, por exemplo, em Belém, Porto Alegre e também São Paulo. E aí, enquanto isso, a gente tem o PP, o PSD, né, também, União Brasil e o Podemos, que venceram 2 disputas cada quando a gente fala das capitais. PSD é aquele partido, né? Já fez parte da base de apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, já teve ministros nomeados do seu partido, também está na base de apoio do presidente Lula, tem ministros nomeados, faz parte do governo de São Paulo, tem a prefeitura de Belo Horizonte, então aquele partido do Centrão que está sempre ocupando ali o poder e agora com essas prefeituras conquistadas aumenta muito mais seu poder de barganha, inclusive dentro do Congresso Nacional.